começar a nossa aula, certo? O pessoal que for chegando, a gente vai marcando a presença. Hoje eu estou com um número baixo de alunos. Geralmente eu tenho uma média de 23 a 25 alunos no nono ano. Hoje ainda estou com 17 alunos. Eu espero que mais para frente acessem a nossa aula mais alguns alunos para deixar o professor cada vez mais feliz, tá? Então, a ideia a gente trabalhar hoje a questão do determinismo e a liberdade na ação humana, ou seja, há algo que vai determinar a minha ação, existe alguma coisa que determina aquilo que eu faço, ou a minha ação é livre, ou a minha ação estabelece um contato com a própria liberdade, ou eu sou o fator determinante das minhas próprias condições. A ideia é o seguinte, tá ok? A ideia é o seguinte, estabelecer assim, primeiro você existe e depois você é responsável por tudo aquilo que você faz. Ah, professor, mas eu sou menor de idade ainda. Tudo bem, você é menor de idade, mas você já tem a capacidade de responder por suas ações. Então, não há nada que vai determiná-lo antes de você existir. Então, primeiro você existe e depois você começa a fazer as suas escolhas. E cada escolha que você faz vai determinar, tá ok? A ideia é essa. Cada escolha que você faz vai determinar a sua existência. Portanto, eu, por exemplo, sou professor. As escolhas que eu fiz enquanto professor me fez ter essa determinada personalidade, me fez ser aquilo que eu sou, mas nada impede que eu mude a minha essência a partir de hoje em diante. Nada impede que eu me torne um professor chato, carrancudo, ou nada me impede que eu me transforme num professor legal, um professor gente boa. Então, eu posso modificar a minha essência. Por que eu posso modificar a minha essência? Porque eu sou livre. Então, é essa a essência da liberdade. Então, quando você age com liberdade, você transforma a sua essência. Portanto, não há nada que determine a ação humana. Por favor, aqui a gente bate de frente com o elemento da religião. A minha ideia não é estabelecer uma crítica à religião, por favor, mas a religião a religião estabelece que você veio ao mundo por vontade de Deus. Então, você foi determinado por alguém. E todas as suas ações têm uma consequência ligadas ao ser divino, ou, como muita gente fala, Deus, tá ok? Então, essa possibilidade é que existe dentro do determinismo, que você não tem a possibilidade de escolha. Algo já foi colocado para você, algo já foi estabelecido como uma verdade antes mesmo de você existir, você já estava destinado a tal situação. Aí a gente coloca a outra projeção aqui para a gente visualizar, diz assim, mas o que é o determinismo? Em filosofia, nós podemos afirmar categoricamente que o determinismo é uma corrente filosófica segundo a qual a ação humana é sempre provocada por causas anteriores, como, por exemplo, para você existir, Deus determinou que você viesse ao mundo. Assim, para os adeptos dessa concepção, a liberdade não tem qualquer sentido. Essa é a ideia fundamental, que o determinismo é um elemento contra a liberdade, vai em oposição, gera uma condição oposta da liberdade. Se você acredita no chamado determinismo, então você acredita que você não tem liberdade para tomar as suas decisões, para fazer as suas escolhas. Muitos filósofos, muitos pensadores acabaram por questionar a própria existência de Deus e, como Dostoiévski afirmou na sua obra, falou assim, Deus não existe. E se Deus não existe,
tudo é permitido. Então, essa ideia de liberdade fora da percepção, fora das relações ligadas com o ser divino, certo? Então, o determinismo é um elemento que faz com que você seja oposto à sua liberdade. Você não tem liberdade de escolher nada daquilo que você faz. Ora, e você, aluno de nono ano, está 13, 14 anos de idade, alguns já com 15, né? Alguns mais velhos com 15 anos de idade, percebe claramente que você tem a liberdade de escolher algumas coisas para a sua vida. Nem que seja a comida que você quer, nem que seja a roupa que você quer, nem que seja o colégio onde você quer estudar. Então, existe a possibilidade de você estabelecer algumas escolhas. Em algumas situações, já está pré-determinado, tá? Está basicamente decidido aquilo que vai acontecer. Por que que já está decidido aquilo que vai acontecer? Porque... Oi? Alguém chamou? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. O pai é gay, família. Lucas Lira, quem é Lucas Lira? E meu pai, mais um penetra, ainda bem que já saiu. Já ia cancelar o tal Lucas Lira, certo? Não existe Lucas Lira no nono ano. Deixa eu ver aqui. Ok, obrigado, Eduardo Bovo. Eu realmente percebi que não tem nenhum Lucas Lira e já ia tirá-lo daqui, certo? Ainda bem que não incomodou a gente, certo? Então, continuando nossa abordagem. Opa, peguei errado, só um pouquinho. Eu peguei errado, deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Ah, tá. Aqui, deixa. Tecnologia é muito bom, mas quando você sabe usar, quando você aperta o botão certo, agora sim, agora apertei o botão certinho. Então, dentro dessa possibilidade, você, aluno de nono ano, vai ser contra a ideia do determinismo. Agora, por exemplo, existem coisas que estão determinadas para você, independente da sua vontade, tá ok? Algumas coisas são determinadas, como, por exemplo, pela coordenação, horário de entrada, horário de intervalo, horário de saída, horário de simulado, dia de prova, tá? Então, tudo é determinado para orientar ou para controlar ou propriamente para melhorar a sua capacidade dentro de escolha ou dentro da sua possibilidade de vivência. Porque se algo não fosse pré-determinado ou determinado a você, ficaria muito difícil, como, por exemplo, horário de almoço. É pré-determinado o horário de almoço para você, ou o café da manhã, ou o lanche da tarde, ou o jantar. São algumas coisas na vida do ser humano que estabelece esse elemento do determinismo, mas, mesmo assim, você pode escolher almoçar ao meio-dia, a 1 hora da tarde, a 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, e assim sucessivamente. Então, o determinismo está presente no nosso dia a dia, mas nós podemos fazer algumas escolhas, nós podemos estabelecer uma ruptura com este chamado determinismo. Aí vejamos alguns tipos de determinismo, tá? Temos assim, determinismo físico, leis da física regem o comportamento humano. O que isso quer dizer, professor? Por exemplo, você não precisa subir no prédio mais alto de Campo Grande e pular de lá achando que você vai voar sem nenhum equipamento de voo. Então, você sobe no prédio mais alto de Campo Grande e de lá você se atira com a perspectiva que você vai voar ou vai planar no ar. Se você não estiver usando nenhum tipo de equipamento, é claro que você vai se esborrachar no chão, é claro que você vai sofrer um grave acidente. Então, determinismo físico. Existem elementos que não podemos ultrapassar, são elementos físicos básicos, como, por exemplo, quanto tempo você consegue ficar debaixo d'água. Eu
acredito que, no máximo, alguns 3 minutos. Eu duvido que alguém consiga ficar 10, 15 minutos debaixo d'água sem nenhum equipamento de respiração. Então, é o chamado determinismo físico. Eu, por exemplo, eu sou pequeno. Todo mundo sabe que eu sou pequeno, que eu sou baixinho. Eu não vou mexer com um cara com 2 metros de altura. Eu vou acabar apanhando. Então, há um chamado determinismo físico, tá ok? Esse determinismo físico, ele é categorizado diante das ações que ocorrem dentro do universo. Como eu não posso voar, eu não vou me jogar num precipício, não vou me jogar num barranco, numa montanha do prédio mais alto de Campo Grande. Eu sei que eu não consigo voar. Ou dentro da minha própria característica, eu sou magro e baixo. Então, estou determinado a minha condição de magro e baixo. Eu não vou conseguir, com a minha estrutura física, levantar um peso equivalente a 200 quilos. Primeiro, que eu não tenho treinamento, e segundo, que eu não tenho estrutura física para isso. Então, é o chamado determinismo físico, tá ok? O determinismo biológico, por exemplo, códigos biológicos que determinam a conduta humana. Como ocorre o determinismo biológico? Por exemplo, eu sou homem, ou você é mulher, ou eu sou homem e tenho minhas escolhas de gênero, e assim fundamentalmente. Então, o determinismo biológico está ligado à sua natureza própria. Você é homem, você é mulher, ou esquece aqui a questão de gênero. Por favor, tá? Esquece aqui a questão de gênero. Ou você é do sexo masculino, ou você é do sexo feminino. A questão de gênero é outra coisa. Então, se eu sou do sexo masculino, eu tenho condições, eu tenho estruturas, eu tenho basicamente elementos próprios do sexo masculino. Se eu sou do sexo feminino, eu tenho todas as condições básicas do sexo feminino que são determinadas para mim, como, por exemplo, a possibilidade de gravidez, como, por exemplo, o ciclo hormonal mensal que as mulheres têm. Então, é um determinismo biológico dentro da sua consideração de ser humano. Então, homens e mulheres. Por favor, desconsidere aqui a questão de gênero, é o caso de homossexuais, caso de transexuais e tudo mais. Mesmo assim, ocorre uma condição chamada do determinismo biológico. A pessoa pode nascer com um sexo biológico e se identificar com o sexo oposto. Isso ocorre, isso é uma condição normal dentro da própria sociedade, certo? Então, determinismo físico, leis das físicas regem o comportamento humano, determinismo biológico, códigos biológicos determinam a conduta humana, ou vou agir como homem, ou vou agir como mulher, independente das questões de gênero, tá ok? Temos o chamado determinismo psicológico, ou seja, a personalidade e o caráter psicológico de cada ser humano levam um homem a decidir desta ou daquela maneira. Como, por exemplo, existem pessoas que têm personalidade bruta, personalidade forte, que você mal consegue conversar com ela. Existem pessoas que são mais calmas, mais tranquilas. Então, essa característica da personalidade da pessoa determina aquilo, determina a forma com a qual ele vai se desenrolar dentro do processo da sociedade ou da sua própria condição. Temos o chamado determinismo sociológico. Regras sociais condicionam determinantemente a ação humana. Como assim, professor? Simples. Em todo e qualquer lugar onde você vai, existem regras que determinam o seu comportamento. Por exemplo, escola. Tá? Na escola, o seu comportamento é determinado por regras e vocês têm o manual do aluno. Tá? E no manual do aluno vai falar aquilo que é permitido, aquilo que é proibido, aquilo que são os seus direitos e aquilo que são os seus deveres. E dentro da sociedade
Existe isso também. Em casa, a mesma situação. Se você tem uma religião, a sua religião estabelece um determinismo para você, um solajado determinismo religioso, tá? Então, toda a condição de vivência dentro da sociedade é uma estrutura que cerca o indivíduo, que cerca o ser humano, determinando a ação dele, certo? Aí temos o chamado determinismo religioso, ou seja, Deus continua a governar o mundo depois da criação, não concedendo liberdade ao ser humano. Então, é o que muitas religiões, tá? Pregam, o que muitas religiões estabelecem para os seus seguidores, que você foi lançado no mundo por vontade divina. Então, é Deus que rege o seu comportamento, é Deus que coordena toda a sua ação. Quando você age contra as ações ou contra a chamada vontade de Deus, nós falamos que você é um pecador, tá? E se eu perguntar aqui na sala de aula, quem já pecou alguma vez, praticamente todos nós vamos responder que sim, mas não dentro de uma ideia de um determinismo biológico, e sim uma transgressão às regras sociais. Então, o determinismo religioso influencia o comportamento do ser humano, influencia a vida do ser humano, influencia o cotidiano do ser humano. Ou seja, dentro dessa forma, esse tal chamado determinismo religioso é um dos mais frequentes dentro da nossa vida. Apesar do determinismo físico, biológico, psicológico e sociológico, o determinismo religioso é um dos que mais influenciam diretamente as ações do indivíduo dentro da sociedade. Por quê? Porque uma grande quantidade, não vou falar todos, mas uma grande quantidade de indivíduos pertencem a uma religião. E essa religião tem o seu código de conduta, tem o chamado código ético de conduta, ou seja, determina a ação do indivíduo. Você não vai poder fazer tudo que você quiser em determinada situação. E existe até aquelas pessoas que, quando são convidadas para algo que transgride a religião delas, ela diz assim, não posso porque a minha religião não permite. Então, a religião determinando a ação, a religião determinando o desenvolvimento clássico do pensamento desse ser humano, certo? Então, esses são alguns tipos de determinismo. Vou deixar disponível para vocês no System Online, junto com a gravação, para uma possível pesquisa, possível orientação. Só um pouquinho. Certo? Então, dentro dessa possibilidade, o determinismo se faz presente no dia a dia das pessoas, no dia a dia dos indivíduos, certo? Mas o que é liberdade? Pergunto para, deixa eu ver aqui na minha lista de presença, pergunto para Sofia Plinta. Sofia Plinta está aí, deixa eu ver. Não, a Sofia não está. Deixa eu perguntar para quem está. Leonardo Campeão. Leonardo Campeão está presente. Leonardo, o que é liberdade? Leonardo está dormindo, já foi almoçar? Leonardo Campeão, o que é liberdade? Pra ser sincero, não estava prestando atenção porque eu fui atrás do meu cachorro que entrou correndo em casa. Entendi, tá bom. Muito bom, muito bom, muito bom. João Pedro Hernandes, o que é liberdade, João Pedro? Também não está aí? Cachorro comeu o microfone dele. Eduardo Bovo, o que é liberdade, Eduardo Bovo? Também não está aí. Ah, tá aí. Ah, mas aí eu tenho a liberdade de falar que eu não sei, né? Muito boa, gostei dessa, viu? Gostei dessa. Tá? Você tem a liberdade de falar que você não sabe, mas então você sabe o que é liberdade, porque se você tem a liberdade de falar que não sabe, você sabe o que é liberdade. É essa a ideia. Então, o que é a liberdade? Liberdade é a capacidade de fazer tudo o que se quiser.
Não necessariamente. Então, para você ser livre, você não precisa fazer tudo o que você quer para ser livre. Pode o homem fazer tudo o que quer? É aí que entra o problema, na questão. Acabamos de ver a ideia dos chamados determinismo, tá? As diversas formas de determinismo físico, biológico, psicológico, sociológico e religioso. Então, afirma-se categoricamente que o homem não pode fazer tudo o que ele quer. Ele é limitado, ele é condicionado pelo meio, ele é condicionado pelas instituições sociais que o cercam. Liberdade seria você agir com responsabilidade, não fazer somente tudo aquilo que quer, é agir conforme tudo aquilo que lhe é permitido. Aí sim seria liberdade. Então, liberdade como faculdade de se autodeterminar ou determinar conscientemente em favor desta ou daquela escolha, sem constrangimento, em virtude da sua vontade e das suas boas ações. Ou seja, liberdade é a sua capacidade de escolher, de se autodeterminar. É você que escolhe tudo aquilo que você quer. É você que vai escolher tudo aquilo que vai influenciar diretamente a sua vida. É por isso que você deve determinar a si mesmo. Só que muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado, porque você, sendo menor de idade, claro que papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, professor, coordenadora, diretora vão determinar algumas ações para você. Como, por exemplo, quando nós estávamos presencial, eu passava tarefa. Então, você está determinado a fazer a tarefa por ordem do professor e não porque você escolheu, certo? Então, existem as chamadas orientações que perpassam dentro desse determinismo. Então, para que possa existir a liberdade, você deve se autodeterminar. Assim como eu sou adulto, eu sou responsável pelos meus atos, mas eu não posso agir indiscriminadamente, ou seja, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Por exemplo, em sala de aula, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas tudo aquilo que eu quiser tem que ser permitido, tá ok? Opa, tem que ser permitido. Então, eu não posso extrapolar a lei, eu não posso extrapolar os limites fundamentais dentro de uma sala de aula. E a liberdade, assim como o determinismo, existem chamados tipos de liberdade, na mesma estrutura. Liberdade física, liberdade biológica, liberdade psicológica, liberdade sociológica e a chamada liberdade religiosa. Então, vejamos. Liberdade física é a possibilidade de dar livre curso às suas capacidades corporais. Ou seja, eu tenho 1,65 m, eu tenho liberdade de fazer tudo aquilo que eu quero a respeito da minha altura, como, por exemplo, eu sei que eu não sou apto a jogar basquete, eu não sou apto a jogar voleibol. Eu posso até brincar em algum ambiente, mas jogar em time profissional, eu não serei selecionado, mas eu tenho a liberdade de escolher outros esportes, eu tenho a liberdade de escolher outras práticas físicas e assim sucessivamente. A chamada liberdade biológica, saúde e bom funcionamento do organismo, ou seja, é você que tem a liberdade, por exemplo, de ingerir o alimento que você quiser. Então, quando você ingere aqueles alimentos que você sabe que contém elementos que vão prejudicar a sua saúde física, a sua estrutura biológica, é muito perigoso essa relação, mas a escolha é sua. Você sabe que se você ingerir constantemente bebida alcoólica, você vai prejudicar o seu fígado. Você tem consciência de que se você ingerir constantemente refrigerante, vai prejudicar o seu intestino, vai prejudicar o seu estômago. Se você tem a consciência disso tudo e você consome, é uma liberdade que você tem. Você pode fazer aquilo que você tiver permitido dentro da sua capacidade biológica. Então, o fator biológico também determina a minha condição de ser livre ou não. A chamada liberdade psicológica, a capacidade de escolher entre várias alternativas. E é uma das mais importantes formas de liberdade que existe, a chamada liberdade
psicológica. É você que tem a capacidade de pensar, é você que tem a capacidade de decidir, é você que tem a capacidade de fazer as suas escolhas. Então, é você, dentro da sua estrutura psicológica, que desenvolve as suas escolhas, onde vai se autodeterminar, onde não vai deixar com que a sociedade determine todos os seus passos 100%. Pode até haver uma certa influência, mas essa influência ela não é 100% opressora. Temos a chamada liberdade sociológica, liberdade concedida ao indivíduo pela sociedade em que está inserido, ou seja, a escola permite que você fale diretamente com o professor, permite que você questione o professor, a sua família permite que você dê a sua opinião, a sua família permite que você decida junto com a própria família. E eu não sei vocês, mas alguns indivíduos têm a possibilidade que a família decide basicamente tudo que vai fazer com a presença dos indivíduos para o bem-estar de toda a família. E aí nós temos também a chamada liberdade religiosa, independentemente de se acreditar que Deus criou o mundo e o homem, ou não, ou o homem é responsável pelas suas ações. Então, muitos problemas estão ligados diretamente à questão da liberdade religiosa, que são chamadas as intolerâncias religiosas. Então, se eu tenho a minha religião, se eu tenho a minha crença, se eu tenho a minha fé, eu não devo, por quê, estabelecer uma oposição à fé do outro, mas ocorre isso desde os primórdios da religião. Como, por exemplo, quando os portugueses chegaram na América ou chegaram no Brasil, que é o caso do Cabral e Companhia Limitada, foi aos poucos instituindo o cristianismo na figura do catolicismo para os povos nativos. Então, houve uma certa intolerância religiosa, porque a religião dos povos nativos foi basicamente dizimada e foi introduzida por meio da catequese à estrutura do pensamento cristão católico. Então, a liberdade religiosa é um dos problemas que afetam o mundo em grande concentração na esfera de hoje, como, por exemplo, na Idade Média. Eu creio que vocês já estudaram em história. Na Idade Média, vocês tiveram o conteúdo chamado Movimento das Cruzadas. O Movimento das Cruzadas foi um movimento religioso, político e econômico para poder libertar a Terra Santa, ou libertar Jerusalém, das mãos dos muçulmanos, simplesmente porque eles não eram de religião católica, simplesmente porque eles chegaram, dominaram a região e estabeleceram a chamada Guerra Santa. Então, muitas coisas acontecem por falta de liberdade religiosa, que é uma realidade presente em todo o mundo, não só no Brasil. Então, existe uma compatibilidade ou incompatibilidade entre determinismo e liberdade? Não podemos dizer que somos totalmente livres, pois não podemos fazer tudo o que nos apetece, ou seja, tudo o que eu quero. Eu não posso fazer tudo aquilo que eu desejo, mas, no entanto, parece que também não somos absolutamente determinados por forças extrínsecas a nós mesmos, ou seja, por forças que estão fora de nós mesmos. Até um determinado ponto, eu posso estabelecer que eu sou livre, até um determinado ponto. E até um determinado ponto, eu posso fazer que eu sou determinado por uma condição externa a mim, como, por exemplo, na escola, no Colégio Alexander Fleming, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Eu tenho data de entrega de prova, eu tenho data de entrega de simulado, eu tenho horário de aula para poder cumprir, eu tenho uma série de coisas que determinam a minha ação. Pegou a ideia? Então, eu não sou nem livre 100% indiscriminadamente, mas eu também não sou determinado 100%, porque existem condições, existem situações onde eu vou estabelecer a escolha a respeito desta ou daquela maneira. Diz assim, talvez seja plausível afirmar que a nossa liberdade começa com os condicionantes exteriores da nossa própria vontade, ou seja,
condicionantes físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, religiosos e morais. Ou seja, a minha liberdade começa a partir do momento que eu obedeço esses limites físicos, biológicos, psicológicos, sociológicos, religiosos e assim sucessivamente. Porque, como nós vimos, tá? A liberdade ela tem um condicionamento das ações do ser humano. Eu sou ser humano, mas eu tenho um limite físico, um limite biológico, um limite psicológico e diversos outros limites que determinam a minha ação. Dentro de determinados parâmetros que não se permite uma liberdade absoluta, há espaço para decisões e ações livres, tá ok? Desculpem o erro ortográfico em ações. Tá? Então, a ideia é justamente essa, que mesmo eu sendo determinado, existe espaço para decisões livres. Já citei várias vezes esse exemplo. Você é aluno do 9º ano de ensino médio, você é menor de idade, você é determinado, as suas ações são determinadas pela escola e pela família, só que você desenvolve dentro de si uma capacidade de estabelecer as suas escolhas ou não. É você quem decide se vai fazer a tarefa ou não. Você pode, muitas vezes, decidir se vai à escola ou não. Você pode decidir se você quer almoçar ou não. Você pode decidir se você vai comer o lanche da cantina ou não. E assim sucessivamente. Mas dentro do espaço onde você é limitado, onde você é determinado, mesmo assim existe a possibilidade de você fazer algumas escolhas, tá? Então são ideias de caráter fundamental para a estrutura do ser humano, certo? Então, a ideia de hoje foi justamente essa possibilidade de falar que nós não somos nem determinados 100% e também nós não somos livres 100%, diz assim. Página 67 do nosso livro de filosofia, Jean-Jacques Bossuet, diz assim: quanto mais procuro em mim a razão que me determina, mais sinto que não existe ou senão a minha vontade. Sinto dessa forma claramente a minha liberdade, que consiste unicamente numa tal escolha. É o que me faz compreender que sou feita à imagem de Deus, porque não haveria nada na matéria que o determine a movê-la, mas a deixá-la em repouso, ou a movê-la de um lado para o outro. Não existe razão para um tão grande efeito, senão a sua vontade, pela qual ela me parece ser soberanamente livre. Então, essa é a ideia do nosso livro-texto de Jean-Jacques Rousseau a respeito das concepções acerca da liberdade, acerca do chamado determinismo, certo? Para hoje, a gente não faz exercícios, vamos fazer exercícios na próxima aula, continuando a respeito do nosso livro-texto, as nossas abordagens acerca de liberdade, destino e ilusão. Agora, para fechar com chave de ouro, eu preciso que vocês abram vossas webcam, por favor. Deixa eu conferir a presença de vocês. Rafaela Feiten, está ali escondidinha. Felipe Jabur, só vejo o teto dele. O Eduardo Bovo, valeu, Jabur. Eric Shen, estou vendo você com cara de sono. Clara Pessini, só vejo a testa da Clara. A testa e o zóio agora. Amanda Ramos, só vejo o sofá da casa dela. Felipe Jabur colocando a touca porque o cabelo está bagunçado. Raíssa Paiva, só vejo metade do rosto seu, Raíssa. Luísa Gomes, bom dia, Luísa Gomes, vejo você, certo? Teodoro Godoy, chegou atrasado em Godoy. Mas o importante é que entrou. Cadê a câmera do Mateus, do Evelyn, da Giovana Gasperini, do Gabriel Arruda, do Conrado? Eu não tenho câmera, Ronei. Ah, tá. Eu Então tá não consigo bom. ligar a câmera, Rony. Cadê o Conrado? Não tem câmera, Não Conrado? consigo ligar a câmera, Rony. Aham. Não tem, não tem. Então, tá bom. Para vocês, eu agradeço a presença de vocês. Um bom almoço, um bom fim de semana. Até nossa próxima aula, tá ok? Beijo carinhoso para vocês. Falou, Tchau, Rony. tchau. Tchau, Rony. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.